de comunicação. Se os 9 colegas abrirem mão, nós vamos fazer. Leonardo Gadelha é o primeiro, aí vocês falam e nós vamos alternando aqui para... Temos 3 deputados, já está há algum tempo aqui, o deputado Vilauba, então nós vamos administrando esse conflito regimental com a ansiedade dos nossos colegas. Senhor presidente, gostaria inicialmente de agradecer o gesto de Vossa Excelência, a fidalguia dos colegas, e cientificar a casa de que na última terça-feira eu participei de reunião no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal, por propositura do conterrâneo senador, diligente senador Vital do Rego Filho, que discutiu a temática do endividamento rural nos estados do Nordeste. Ali ocorreram representantes dos produtores rurais, dos órgãos de crédito, notadamente do Banco do Nordeste do Brasil e do Ministério da Fazenda. Naquela ocasião, senhor presidente, eu tive a oportunidade de me expressar sobre a oportunidade do encontro, que se dá em função basicamente de 2 grandes razões. Uma de natureza mais imediatista. Nós temos cerca de 90 mil produtores rurais espalhados por todo o Nordeste que estão prestes a perder as suas propriedades em função de contratos assinados, algumas vezes com cláusulas leoninas, junto ao Banco do Nordeste do Brasil. Em função dessa razão mais imediatista, firmou-se um compromisso por parte de todos os representantes da bancada nordestina que ali estavam, de nos dirigirmos, tanto à direção do Banco do Nordeste quanto ao Ministério da Fazenda, para solicitar uma solução que, nesse instante, inviabilize essa cobrança e, por conseguinte, a tomada das terras desses pequenos agricultores. Há que se dizer, aliás, senhor presidente, que aquilo que não foi conseguido por dezenas de governos ao longo da história do Brasil, a geografia e o clima da Paraíba fizeram. Simplesmente não existem latifúndios em território paraibano. Se nós contabilizarmos a quantidade de propriedades com mais de 5, 6 ou 7 mil hectares, talvez nos sobrem dedos em ambas as mãos, simplesmente porque eles não existem, em função, repito, de fatores climáticos e geográficos. Mas além dessa razão imediatista, senhor presidente, há uma outra razão pela qual foi oportuna a realização daquele encontro no âmbito da CDR do Senado Federal. Trata-se da possibilidade de nós fazermos uma digressão, uma discussão mais profunda acerca do papel desses órgãos de disseminação, de fomento do crescimento no âmbito nordestino. A citar o DENOX, órgão centenário, o Banco do Nordeste do Brasil, que surgiu nos idos dos anos 50, e a SUDENE, fruto do gênio criativo de um conterrâneo meu, de Celso Furtado. Esses 3 órgãos, senhor presidente, são filhos da mesma linhagem genética. Nasceram para fomentar o desenvolvimento do Nordeste. E, como tal, tem que se submeter a uma lógica social. Nós também temos que compreender que eles são premidos pela lógica econômica. O Banco do Nordeste é um órgão de crédito, tem que dar lucro. Mas nós aprendemos, os gregos nos ensinaram, o direito brasileiro internalizou esse conceito, que os desiguais têm que ser tratados de forma desigual. E nem mesmo o mais ambicioso dos agiotas pode considerar justo um juro de 50%, 60%, que é aplicado aos pequenos produtores rurais do Nordeste, quando em situação de inadimplemento. Esta é a verdade. Trata-se, portanto, de uma meia-verdade, aquela que é aplicada por esses órgãos de fomento, de que se praticam taxas menores do que a de mercado. É uma meia-verdade porque isso só acontece até o momento em que se inicia uma inadimplência. Uma vez se iniciada essa inadimplência, os juros são escorchantes, as cláusulas passam a ser, portanto, leoninas. Neste encontro de terça-feira, realizado no Senado Federal, pulularam os exemplos de proprietários rurais que tomaram 50 mil reais e deviam 2 milhões. O próprio senador da República pelo Estado de Alagoas, Benedito de Lira, citou o seu exemplo pessoal, disse que havia tomado 120 mil reais junto ao Banco do Nordeste e devia mais de 4 milhões. Não há como se considerar, portanto, esses juros normais, são evidentemente abusivos. Temos então, numa ponta, a possibilidade de se fazer algo imediatamente para que mais de 90 mil produtores rurais não percam o seu único patrimônio, que foi conquistado ao longo de uma vida de labuta, mas temos também a obrigação de fazer uma discussão de longo prazo. Qual é o papel aqui, Banco do Nordeste? Qual é o papel aqui, Banco do Nordeste, SUDENE e DENOX vão desempenhar ao longo dos próximos anos e das próximas décadas? A SUDENE, por exemplo, senhor presidente, subsiste com o único papel, o de pagar cerca de 180 funcionários que estão lotados na sua sede em Recife. Não existe um só projeto sendo tocado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste nesse instante. Há que se fazer, portanto, uma discussão de mais longo prazo. Repito, o Nordeste é desigual em relação às demais regiões do país e desigualmente deve ser tratado.
deve receber benefícios sim, subsídios sim, para que nós possamos ficar par e passo com as demais regiões do país. Aliás, essa é uma preocupação tão evidente por parte da legislação brasileira, que ela está presente, por exemplo, nos artigos de 163 a 167 da Constituição Federal, que versam sobre as espécies orçamentárias, sobre o PPA, sobre a LDO, sobre a LOA. Há uma preocupação, houve uma preocupação do Constituinte originário, e há que haver uma preocupação desta Casa para com isso, que nós garantamos a desigualdade que é a realidade do Nordeste e que os órgãos de fomento daquela região estejam compromissados com a diminuição justamente dessas desigualdades. Então, quero mais uma vez louvar a iniciativa do senador Vital do Rego Filho, de todos os parlamentares desta Casa e da Câmara Alta que se fizeram presentes, e reiterar o meu compromisso, tanto para com os pequenos proprietários rurais da Paraíba, quanto com seus sucedâneos do restante do Nordeste. Muito obrigado, senhor presidente. Nós combinamos aqui e agradecemos Domingos Sábio, Felipe Maia, que tem precedência regimental. Nós vamos conceder a palavra a Nazareno Fonteles, que fará comunicações parlamentares. E aí depois nós voltaremos para a precedência regimental e vamos aqui fazendo um equilíbrio entre a ansiedade e o regimento.